Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor. Você que está aí do outro lado, está ouvindo o barulho dos pássaros? Barulho da natureza? Aleluias! Sinta-se feliz, porque você está ouvindo um dos barulhos mais lindos pela misericórdia de Deus. Cantar dos pássaros ao amanhecer. É coisa linda de papai. Já comece o seu dia agradecendo por esse momento, porque esse momento é gratificante e pode ser o único da nossa vida. Não sabemos o dia de amanhã, mas o hoje estamos aqui. São animais feitos pela natureza de Deus. Coisa linda de se ouvir. Que nós possamos, com esse barulho dos pássaros, ver a grandeza de Deus, a maravilha de Deus. Como Ele é lindo, como Ele é perfeito. Deus é lindo nos mínimos detalhes. Eu vejo Deus até no cantar dos pássaros. Olha, até os pássaros cantam. Que nesta manhã você também comece o seu dia cantando, louvando, engrandecendo o nome do Todo-Poderoso. Amém? Eu quero continuar falando sobre o que eu falei na sexta-feira, do livro de Ruth, que eu deixei aí o livro de Ruth, capítulo 1, 2 e 3. E hoje eu quero complementar sobre em cima desta palavra. Quando eu disse na segunda-feira, eu voltarei para falar um pouco melhor, sobre essa mulher e a importância de nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, de escolher a melhor parte da nossa vida, que é estar com Deus. O livro de Ruth, ele começa num período de fome, como eu disse, que foi forçada em Israel, forçando uma família ali de Belém a buscar refúgio em Moabe. Esse capítulo 1, ele narra uma tragédia que atinge Noemi. Que nessa passagem fala que ela perde o marido, perde seus 2 filhos em terras o quê? Terras estrangeiras. Terras de onde ela jamais sabia onde estava. Aleluias. Louvado seja Deus. E nessa manhã, o que eu quero deixar aqui para mim e para você, que mesmo que você esteja num lugar, se o Senhor te plantou naquele lugar, Ele é fiel para cumprir aonde Ele te colocou. Eu falo porque quando Deus falou que eu ia pisar em terras estranhas e fez com que eu lembrasse, através do meu esposo, você está em terra estranha, eu demorei para poder acostumar com a ideia. Mas não lembrando o que o Senhor disse para mim. O Senhor estava comigo. O Senhor está comigo nessa terra estranha a qual eu estou. Tive na cidade de Sete Lagoas, estive na cidade de Francisco Dumont, ali em Minas Gerais, e agora de volta para São Paulo, trazendo essa palavra em terras estranhas, mas o Senhor está comigo nessa terra estranha. E diante de tudo que estava ali acontecendo, Noemi, como eu disse, na sexta-feira, ela decide retornar a Belém. Mas a história se concentra em quem? Na escolha de Ruth. Se baseia na história de Ruth. Aleluias. Ruth, ela era uma moabita. Aleluias, louvado seja Deus. Permaneceu ali do lado de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, em tempos de guerra, em tempos difíceis, nunca pare de lutar.
Porque a redenção do Senhor, a graça divina que mostra nesse capítulo, embora foi no meio de dor, teve que ir para a terra estranha, aleluias, lança semente para a história da esperança e da restauração que se desenrola no restante do livro de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel para aquele que obedece o Senhor. Deus é fiel para aquele que escolhe a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. A fome mencionada no início do livro era uma ocorrência comum, geralmente o quê? Sobre resultados de desobediência ao Pai. Como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23 e 24. A decisão de Elimeleque de ir para Moabe, uma terra estrangeira e idólatra, era incomum. E pode ter sido vista como uma falta de fé na provisão de Deus em Israel, mas Deus, Ele estava no controle de tudo. E a lei mosaica ali, ela proibia o casamento com estrangeiro. Era proibido o casamento com um estrangeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Como diz em Deuteronômio 7, 3, 4, o que torna a situação de Malom e Quilom casados com mulheres moabitas ainda mais complexa. A cultura daquela época valorizava a linhagem familiar e a continuidade da propriedade, o que torna a viuvez de Noemi e a falta de herdeiros uma situação especialmente desesperadora. Mas esse capítulo também nos mostra a soberania de Deus no meio do sofrimento. A soberania de Deus no meio do sofrimento de todos aqueles que às vezes no meio do desespero não vê Deus. Mas a soberania de Deus está no meio do sofrimento humano. Aleluia. A história não é um retrato de um Deus cruel, mas um Deus que trabalha através da provação para cumprir seus propósitos. Deus, Ele tem maneira de cumprir o seu propósito. A fidelidade das pessoas com Deus faz com que seus propósitos sejam cumpridos. E o que foi muito importante na vida de Ruth, a fidelidade de Ruth a Noemi, é a sua declaração de fé. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. São um testemunho poderoso do poder transformador da graça divina. Ruth, uma estrangeira, escolhe abandonar sua cultura, seus deuses, como eu disse na sexta-feira, para se juntar ao povo de Deus. Foi a melhor escolha que ela pôde fazer, demonstrando uma fé que coloca na linhagem de Jesus Cristo, como diz lá em Mateus capítulo 1, verso 5. A história de Ruth, ela aponta para a inclusão dos gentios no plano da salvação de Deus. Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar no meio das tormentas. Aleluias. Um tema central também no Novo Testamento está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, 29. Essa passagem de Ruth nos ensina a importância da fidelidade, do amor sacrificial e da confiança na providência de Deus, mesmo em meio às adversidades. Aleluias. Em Deuteronômio 23, 3 diz que nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará jamais na sua congregação. Este versículo nos mostra, deixa bem destacado a exclusão dos moabitas da comunidade de Israel, tornando a decisão de Ruth de se juntar a Noemi ainda mais notável. A graça de Deus transcende barreiras e culturas, demonstrando que a salvação é oferecida a todos que crêem, como diz lá em Romanos 10, 12. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, como diz no Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
E este versículo, ele reflete a realidade da vida cristã, onde o sofrimento é inevitável, mas a presença de Deus oferece consolo e esperança. A experiência de Noemi e Ruth nos lembra que Deus está conosco mesmo nos momentos mais sombrios, guiando-nos e sustentando-nos através da fé. Aleluia, o Senhor, ele fez um reboliço. Se você for olhar aqui, o Senhor, ele fez um reboliço nessa decisão que ela teve. Quando ela disse: não me insistes, não, para que eu te abandone e deixe te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu ireis. Onde tu fores, irei, e eu, onde quer que pousareis, ali pousarei eu. Olha que coisa linda. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja Deus. Como que Deus fez com alguém. Sabe o que eu vejo nisso também? Quando o Senhor, ele pega aquele que está lá no monturo, no mundo, e faz dele mais do que vencedor. Quando aquele que se converte, como outrora eu era uma idólatra espírita, e no dia que eu resolvi escolher, foi a melhor escolha da minha vida, mesmo mediante a tanto sofrimento. A melhor escolha da minha vida foi escolher caminhar com Cristo. Eu sei de onde papai me tirou. E nesta manhã o Senhor diz para mim e para você: escolha Ele em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é fiel para aquele que é fiel com Ele. Você vê que naquele tempo Noemi, ela falou: não me chama de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Noemi, ela se achava na amargura, mas é através de Noemi, através daquela fome que teve, da terra estrangeira, que começa uma nova história. Aleluias. O Senhor, ele testifica conosco o tempo todo. E assim Noemi, ela voltou com Ruth, a moabita, sua nora, que veio do campo de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. E Noemi, ela tinha um parente de seu marido ali, um homem valente e poderoso ali na família de Elimeleque. Eu quero que vocês prestem bem atenção sobre esta passagem. Um homem valente. Aleluia. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles e cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. É um capítulo crucial. O capítulo 2. Eu li 1, 2 e 3 do capítulo 1, mas eu quero entrar mais no capítulo 2 de mostrar a lealdade de Deus. Ruth, no capítulo 2, é um ponto crucial na narrativa. Destaca a providência de Deus ali na vida dela e de Noemi, revelando o cuidado divino em meio à sua vulnerabilidade, a necessidade, a humildade e diligência de Ruth. E leva a encontrar graça em quem? Graça de Boaz, um homem rico, parente do seu falecido sogro Elimeleque. Eu posso dizer que esse tema central aqui é a bondade redentora de Deus atuando através das pessoas, manifestando assim a provisão e proteção na esperança de restauração para Ruth e Noemi. Aleluias. Louvado seja Deus. A misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor é muito grande.
Boaz ali, como um homem rico e piedoso, ele seguia a lei, não apenas por obrigação, mas por um coração compassivo. Porque naquela época a cultura israelita enfatizava a importância da família e da linhagem e a possibilidade de um resgatador. Então era crucial ali continuar na linhagem para a preservação da identidade e da herança. Porque ali tinha uma cultura. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que eu quero resumir essa história. Quando ela vai ali, que ela entra naquele campo para ir apanhar espigas, Deus ali estava no meio do controle da situação. Como Deus está no controle da minha situação e da tua situação. No versículo 3 do capítulo 2 vai dizer que foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Deus já tinha um propósito nessa história. Deus tinha um propósito nessa história. Nada na minha vida e na tua vida é por acaso. Nada do que acontece na minha vida e na tua vida é por acaso. Ruth é uma passagem que nos ensina a estar na presença do Senhor o tempo todo. Aleluias. Louvado seja Deus. O Senhor é aquele que tem cuidado de mim. O Senhor é aquele que tem cuidado de ti. O Senhor é aquele que faz resplandecer sobre a minha vida, sobre a tua vida. Todos os dias, enquanto nós tivermos o ar que papai nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer esta manhã que nada do que está acontecendo contigo é um mero acaso, não. Tudo está no controle de papai. Tudo está no controle de papai. Resumindo essas passagens, muitos conhecem a história que Ruth, ela casa com Boaz. Aleluia. Por permissão de papai. Isso mostra a providência de Deus no sustento e na restauração do seu povo. Quando Deus ele quer algo, nada pode impedir. O casamento de Boaz e Ruth, o nascimento de Obed, e na sua importância como antepassado do rei Davi, ligando a história pessoal de Ruth à história da salvação. O tema central é a redenção, tanto no sentido legal quanto no sentido espiritual, culminando assim o cumprimento das promessas de Deus e na demonstração da sua graça e da sua misericórdia. Porque de quem vem? De Boaz e Ruth nasce Obed. E muitos sabem quem é Obed. Obed, ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Aleluia. Eu quero deixar hoje para você aqui uma meditação. O Senhor é aquele que cumpre no meio da dor. O Senhor é aquele que cumpre no meio da tribulação. Olha como que sofreu, como que o Senhor fez com o marido de Noemi, com Noemi, seus filhos, suas noras. A escolha de Ruth de ficar com sua nora órfã, volta para os seus deuses, mas ela escolhe ficar com o Todo-Poderoso. E o Senhor manda dizer hoje para nós crentes: você é bem-aventurado,
Você é bem-aventurado. Você que escolheu estar na providência divina. Você que escolheu estar na redenção com Cristo. Porque Jesus é promessa, tinha que se cumprir. E o que o Senhor cumpre vai muito além daquilo que nós imaginamos. Porque Ruth e Boaz era cumprimento do plano de Deus, guiando para a decisão e abençoando, como foi abençoado com o filho, como eu já disse. O nascimento de Obed, que foi avô de Davi, mas aponta para a linhagem messiânica. Tem que acontecer. E aquilo que tem que acontecer na minha e na tua vida, não adianta, porque vai acontecer. O Senhor está atrás daqueles que creem, que sua confiança está nele, a sua certeza está nele. Porque Deus ele usa até mesmo os momentos difíceis para cumprir os seus propósitos sobre a minha vida, sobre a tua vida, assim como fez com Ruth. Mas ela encontrou redenção em um lugar na linhagem de Cristo. Nós também vamos encontrar a redenção em um lugar na família de Deus, através da fé em Jesus. Esse livro, deixando claro aqui, nos lembra mais uma vez da graça do Senhor, que estende a todas as pessoas, independente da sua origem, passado, de onde você veio. Porque o Senhor é aquele que pode transformar até mesmo situações que para as pessoas não tem mais jeito, mas mostra que Ele faz bênçãos abundantes. Amém? E ele fez parte, o Boaz e Ruth fez parte com Obed da história, da linhagem messiânica. Então por isso que eu quis aqui trazer a importância, um pouquinho da história de Ruth, porque Ruth é da linhagem, ela se tornou linhagem de Jesus. Para o plano de Deus. Demonstra aqui que Deus usou aparentemente pessoas comuns para cumprir seus propósitos. A inclusão de Ruth, uma mulher moabita, na genealogia de Jesus destaca a universalidade da salvação, a inclusão de gentios no plano redentor de Deus. O que eu quero dizer para mim e para você nesta manhã, para fechar esta mensagem, parece que foi uma pregação meio aqui monótona. Não, eu estou sendo obediente à voz de Deus. O Senhor, Ele tem um plano na minha vida e na tua vida no meio da tormenta. Não se esqueça disso. Você está passando pela luta, mas ali, se você tem que ir para a terra estranha, creia que é cumprimento da promessa. A linhagem de Jesus viria dela. Era um cumprimento do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo no mundo espiritual. Mas hoje eu quero te dizer, coloca na presença dEle, entrega teu caminho a Ele, confia, porque Deus Ele vai cumprir os teus propósitos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Toma posse nesta manhã desta passagem. Não importa o que você está passando, o plano de Deus vai se cumprir sobre a tua vida, vai se cumprir sobre a minha vida, e não tem quem impeça. Não tem inimigo, não tem maligno, não tem potestade, não tem nada. Quando nós estamos debaixo da graça e quando nós estamos debaixo da obediência do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Que você medite nesta palavra, nesta manhã, neste casamento que não foi por acaso. Deus Ele sempre vai de maneira contrária para o nosso ver, mas a maneira que Ele vê não é a mesma nossa. Mas o final daquela amargura se torna bênção, se torna doce. Que vocês podem ler o livro de Ruth, como que Deus fez o profundo. Deus é aquele que trabalha no profundo meu, no profundo teu. Toma posse da tua vitória nesta manhã. Seja uma Ruth. Escolha estar com a melhor parte. Escolha estar na presença de Deus. E nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Escolha a melhor parte. Independente de onde você está, independente da situação que você se encontra, escolha estar na presença como Ruth escolheu. Nós temos o livre-arbítrio. Ruth teve o livre-arbítrio de estar com Noemi, de abandonar o que não prestava. Eu tive o meu livre-arbítrio de abandonar o espiritismo, as práticas mundanas, para estar na presença de Deus. E hoje eu tenho colhido os frutos através de uma vida
com meu esposo, nossos filhos, nossos netos. Foi escolha de renúncia. E é isso que o Senhor quer dizer no final. Renuncia e escolha a melhor parte, assim como Ruth fez. Ainda que pareça que não está dando nada, que você não vai ver nada. Ainda que você esteja como Noemi, sentindo dores. Não me chame Noemi, me chame de Mara. Mas através dessas mulheres, tem história linda de Deus para mim e para você. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que o sol da justiça faça resplandecer sobre a tua vida. Que o Senhor continue te guardando, te livrando. Que você se espelhe nestas mulheres. Leia a Bíblia toda, porque ele é o nosso manual de vida. Mas leia a passagem de Ruth por inteiro, porque se eu fosse falar de Ruth aqui, eu viveria aqui, porque tem muita coisa. Mas eu só trouxe aquilo que o Senhor queria passar para mim e para você. Amém? Eu volto hoje às 18 horas com oração, com clamor forte para a glória de Deus. E está chegando aí uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã. E eu estou avisando para que vocês fiquem atentos. E eu tenho certeza que Deus vai transformar a vida de muita gente nesses 7 dias de clamor e oração sobre os 7 mergulhos de Naamã. Cada dia vai ser um mergulho, vai ser falado algo da parte do Senhor. Se prepare. Está chegando o dia que nós vamos entrar em campanha e eu vou falar aqui. Amém? Quem vos despede nesta manhã é a tua irmã em Cristo, que te ama muito, Paula Ferreira. Estamos aí de segunda a sexta para a glória de Deus. Que você sinta a presença do Senhor ecoando a sua vida nesta manhã. Beijo grande, um abraço carinhoso. Fiquem todos na santa paz do Senhor. E veja Deus em todos os momentos, até no cantar dos pássaros, até na amargura, porque você vai colher o fruto, porque você escolheu a melhor parte, estar com Jesus, o nosso Redentor, para sempre. Fiquem todos com Deus.